O domingo é um novo dia de adoração. Hoje vamos ter aqui um assunto que nós ouvimos muitas vezes, que é o seguinte: o domingo é o novo dia de adoração. E muitas pessoas realmente defendem este ponto de vista, que o domingo agora é que é o dia de adoração diferente do que era antigamente. E muitas pessoas até usam o argumento de que agora estamos na nova aliança. Não é? A antiga aliança era uma coisa e a nova aliança é outra. O entendimento é que na antiga aliança o dia de guarda era o sábado e na antiga aliança eram salvos pela lei. Na nova aliança somos salvos pela graça e o dia de adoração é o domingo. Vamos ver biblicamente se isto é verdade ou se é mentira. E vamos começar já aqui por abrir o livro de Jeremias, Jeremias 31, a partir do versículo 31 a 33, e diz o seguinte: Eis que os dias vêm, portanto, Deus estava a falar que no futuro, em que farei um pacto novo ou uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, qual é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? É que na antiga aliança, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Agora, na nova aliança, Deus diz aqui: escreverei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Portanto, a lei era a mesma, só que na antiga aliança ela estava escrita em tábuas de pedra e agora Deus escreve a mesma lei no nosso coração. E nós encontramos isso também no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 8, dos versículos 8 a 10. Paulo aqui está a resgatar esta passagem de Jeremias que lemos há pouco. Então diz assim no versículo 8: Porque repreendendo-os, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança. Quem é que não permaneceu? Quem é que falhou ao pacto? Não foi Deus, foi o povo. Pois não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, aqui está claro que a lei que estava, que sempre foi a mesma, não é? Que foi escrita com o dedo de Deus nas tábuas de pedra, agora na nova aliança, Deus prometeu fazê-lo, escrevê-la no nosso coração e no nosso entendimento. Mas será que depois de Jesus morrer, não é? O novo dia de adoração passou a ser o domingo? Porquê? Porque se a lei é a mesma e na lei está contido sábado, será que depois de Jesus morrer, o dia de adoração deixou de ser o sábado, que está na lei, e passou a ser o domingo, que não está na lei?
É uma pergunta que temos que fazer. Então vamos ao Novo Testamento. Temos que ir ao Novo Testamento para ver se realmente isso aconteceu. E vamos então abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vamos ler o versículo 46. Lucas 23, 46. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, ou seja, morreu. Agora vamos ler a partir do versículo 49 até ao 56. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho, e pô-lo num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. Portanto, isto era sexta-feira, foi quando Jesus morreu e que José de Arimateia levou o corpo de Jesus e o sepultou num sepulcro seu. E ia começar o sábado, portanto já estava quase a pôr-se o sol de sexta-feira. Versículo 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, logo aqui nós já estamos a ver que no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois da morte de Jesus, as mulheres continuaram guardando o sábado conforme o mandamento. Então, aqui remete-nos para o Antigo Testamento, para o mandamento, para a lei de Deus. E na lei de Deus não diz que é o domingo, diz que é o sábado. Mais textos também no Novo Testamento, por exemplo, já há passado anos da morte de Jesus, no livro dos Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus, ou seja, que não conheceu Jesus, ele viveu alguns anos depois da sua morte, diz-nos no capítulo 13, no versículo 13 e 14. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei, dos profetas, pronto, continua. O que é que eu quero dizer com isto? Onde é que ficava Antioquia da Pisídia? Não ficava em Israel, ficava na atual Turquia, na Ásia Menor. Portanto, até na Turquia, fora do povo do território de Israel, eles continuavam a ir à igreja ao sábado. Ainda neste capítulo 13, agora no versículo 42 a 49, diz assim: Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. Então não era no domingo, era no sábado. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos, devotos, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade. Lembrem-se que isto não eram judeus, eram a região da Turquia, ok? A Ásia. Reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando,
contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós judeus, se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram israelitas, porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. E agora reparem os gentios, o que é que acontece com eles? Os gentios, ou seja, os que não eram judeus, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas, versículo 50, os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Portanto, nós vemos aqui claramente que aqueles que não eram judeus aceitaram o que Paulo e Barnabé pregavam. E uma das coisas que eles pregavam era acerca do sábado, que era no sábado que eles se reuniam para ouvir, porque era assim que Jesus fazia, ele tinha o costume de ir à igreja no sábado. Ainda aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 11 a 13, continuando com as viagens do apóstolo Paulo, diz, versículo 11 do capítulo 16, navegando, pois, de Troade, fomos em direção a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade deste distrito da Macedónia, ou seja, isto era na Grécia. E era colónia romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. E reparem o que diz agora o versículo 13. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Então, isto acontecia na Grécia, era com gregos, e era no sábado que eles se reuniam. Capítulo 17. Vamos ler os versículos 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles, alguns dos gregos de Tessalónica, persuadidos, aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Então, não era só para os judeus. Nunca foi, quando Deus deu o dia de adoração, nunca foi o domingo. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos 1 a 4, diz-nos o seguinte: depois disto, Paulo partiu de Atenas, na Grécia, e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, Paulo foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia, reparem o que diz aqui, persuadia a judeus e gregos. Não era só judeus, era também gregos.
e outras nacionalidades. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus, antes de morrer, ele tinha dito alguma coisa muito importante acerca do que aconteceria depois da sua morte, muito depois da sua morte. E ele diz-nos a partir do versículo 15 de Mateus 24: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Isto foi um período de destruição de Jerusalém e de perseguição aos fiéis, ao povo de Deus que era fiel à sua palavra. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas. Eram tempos muito difíceis aqueles, a destruição de Jerusalém, que aconteceu mais tarde, no ano 70, quando o general Tito, o general romano Tito, cercou Jerusalém e destruiu e queimou, destruiu o templo, derrubou os muros, queimou a cidade. E Jesus já estava a avisar, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E agora ele diz aqui uma coisa muito interessante. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. No inverno todos nós compreendemos. Tempo difícil de frio e chuva, etc. E no sábado porquê? Porque o sábado continuaria a ser, depois da morte de Jesus, como realmente isto aconteceu no ano 70, continuava a ser o mesmo sábado. A mesma lei. Deus não alterou a lei. E ele continua no versículo 21 e diz: Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E para concluir, vamos ao livro do Apocalipse. No capítulo 14, no versículo 12, o próprio Deus nos diz que, chegando ao final, ele vai dizer isto, no versículo 12: Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Portanto, a afirmação de que o domingo é o novo dia de adoração é mentira. Não é o novo dia de adoração. Houve efetivamente uma tentativa de mudança, que já vimos que a própria Igreja Católica assume que foi ela que mudou, mas ela mudou, mas vai ter que responder por isso. Agora, biblicamente, e aquilo que Deus diz é que o dia de adoração continua a ser o sábado, como desde o princípio. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis àquilo que Deus nos diz.